Questão número 5, de prismas. Nós temos uma questão aqui bem elaborada, com vários passos que demandam uma atenção. Primeiro, nós temos um reservatório, onde uma das faces aqui na nossa frente é um trapézio. Ele apresenta uma angulação de 45 graus da base da sua referência no solo com esta aresta inclinada. A distância D que o texto define seria esse recuo da água, uma vez que a água sai do reservatório. E o cálculo que ele pede é a razão entre o volume da água e o volume total dessa caçamba. Note que ela não apresenta regularidade nas suas arestas laterais. Nós temos que tombar novamente aqui o desenho. A base será este trapézio. Portanto, tombando esta figura, nós teremos algo semelhante a este desenho, que seria a base. E agora nós subindo as arestas, deixa eu desenhar um pouquinho mais inclinado. Inclusive isso faz parte dessa matéria. Às vezes os desenhos não saem tão bonitos quanto gostaríamos, nós temos que desenhar tudo de novo. Então aqui nós temos arestas que vão subindo, definindo os alicerces, e eis que nós temos a nossa figura, um prisma cuja base é um trapézio. Bom, a área da base. A área da base é a área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A altura e as bases. Nós temos que determinar a altura e as bases dessas diferentes figuras, pois aqui nós temos a figura do nosso caçamba. Perceba que ela tem um formato de 45 graus. Isso garante algumas propriedades. Se nós fizermos aqui a segmentação formando 90 graus, nós vamos desenhar aqui um triângulo de 45 graus também. Afinal, tudo tem que valer 90, né? Então, aqui mede 45. E como nós temos duas paralelas e uma transversal, aqui também mede 45 graus. O que define para nós um triângulo isósceles. O desenho não está na proporção que deveríamos, mas isso representa um triângulo isósceles. 45 graus, 45 graus, essa medida é igual a essa. Esta medida no pontilhado vale 6, portanto aqui também deve valer 6. E essa mesma observação é válida para o outro lado da figura. Se nós buscarmos aqui, fazermos a mesma segmentação, 45, aqui também será 45, portanto, este segmento é semelhante a este, que vale 6. Resultado, este segmento vale 6, este vale 6, e este, que completaria toda a base, é paralelo a este que vale 10. Portanto, aqui vale 10. Definimos então a base maior. 10 com 6 e outro 6. 22. Então, a área da base é 22. A base menor, que seria essa face frontal aqui, 10. A altura do meu prisma, no caso, perdão, da base, né? Então, nós temos 22, 10 e 6. Tudo isso dividido por 2. É importantíssimo aqui a constatação desses segmentos. Base maior 22, base menor 10, altura 6. Aqui nós definimos então a área da base 3 aqui sobrou, portanto 32 vezes 3, temos 96. Essa seria a área da base da caixa d'água. Agora nós temos que calcular a área da base do líquido, ou seja, esta região aqui. Esse trapézio, eu vou desenhar aqui a parte, formando os 45 graus, como o texto menciona.
E o detalhe é que agora esta lateralzinha, ela diminuiu de tamanho. Ela tinha um valor total, que nós não sabíamos, e agora ela tem um valor menor. Perceba que o desnível que ocorreu, segundo o texto, é de raiz de 2. E é curioso também nós percebermos que essa hipotenusa é a hipotenusa de uma figura de um triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo que apresenta lado, lado, a hipotenusa é lado raiz de 2. Portanto, este segmentozinho, ele é lado vezes raiz de 2. Olhando para a figura anterior, nós temos aqui 6 e 6. Portanto, este segmento na caçamba é 6 raiz de 2. Perceba a riqueza de detalhes que nós temos que observar. Triângulo retângulo, isósceles, lado raiz de 6, o lado raiz de 2. O lado vale 6, portanto, isso vale 6 raiz de 2. Como ocorreu um desnível de raiz de 2, este valor aqui, que se refere ao nível da água inclinado, vale 5 raiz de 2. Raiz de 2 a menos do que o anterior, que era 6 raiz de 2. Sendo aqui 5 raiz de 2, a angulação se mantendo constante, os mesmos 45 graus, dá para imaginar que este segmento vale 5 e aqui também vale 5. Pois 5 e 5 vai dar 5 raiz de 2, da mesma forma que 6 com 6 deu 6 raiz de 2. A mesma segmentação aqui acontece, 5 raiz de 2, 45, 45, 5, 5, o mesmo 10 aqui se encontra, portanto nós temos agora como calcular a área da base desse trapézio que define a água que ainda está no reservatório. Então a área da base será 10 com 10, 20, base maior, 10, base menor, altura 5, dividido por 2. Nós temos aqui 30, que vai dividir por 2 dando 15, e 15 vezes 5 dando 75. Essas seriam as áreas das bases, tanto da caçamba quanto da parte com água. Como nós queremos calcular a razão entre os volumes, nós temos que voltar ao desenho original do nosso prisma, que seria essa caçamba tombada. Note que ele deu um segmento chamado Hzinho, que até agora nós não usamos. Esse Hzinho seria realmente esse Hzinho, que define a altura do meu prisma. Mas perceba que quando ele pede a razão entre os volumes, existe um truque matemático. O volume da água, no caso, ele pode ser definido como a área da base, 75, vezes a altura, que é a mesma altura do prisma original, da caçamba. Da mesma forma que a caçamba apresenta uma área da base de 96 e a mesma altura H. Por isso que ele não forneceu, pois será cortado. E se nós dividirmos 75 por 96, nós vamos conseguir dividir os 75 por 3, dando 25, e o 96 por 3, dando 32. Portanto, a razão entre o volume da água e o volume da caçamba seria 25 sobre 32. O importante nessa questão é realmente a confecção de todos os detalhes a respeito da área da base, que ficou toda voltada ao estudo do trapézio. Importante a segmentação de ângulos, a trigonometria e todas as nossas cálculos de área. Reveja essa questão com calma e tente fazer, pois ela é muito rica e muito importante.